Vamos tratar aqui da regra da cadeia para derivadas parciais e se y for uma função diferenciável de x e x for uma função diferenciável de t, então a regra da cadeia para funções de uma variável, que é a que a gente viu, cálculo 1, afirma que na composição y resulta ser uma função diferenciável de t com dy dt é igual a dy dx, dx dt. Né? Você pode também ter em relação a u, né? du, dy du dt, ou dy du dx. Por exemplo, existem várias composições, mas a ideia é essa. Agora vamos para funções de duas ou mais variáveis. Com duas variáveis no caso aqui. Suponha que z igual a f de xy seja uma função de xy, que por sua vez sejam funções de uma só variável t. Então x depende de xt, y depende, né? X depende de t, y depende de t. São parametrizadas em relação a t, tá? Então a composta z, a função composta z, que depende de x, que tem a variável t, z, que depende de y, que tem a variável t, pode ser expressa da seguinte forma, né? Saindo aqui da definição, dz dt é o limite de ΔZ, ΔT para ΔT tendendo a zero, dx dt é limite de ΔX, ΔT para ΔT tendendo a zero, dy dt é o limite de ΔY, ΔT, ΔD tendendo a zero, que por sua vez podemos aproximar para derivadas parciais, tá? Para derivadas parciais, podemos aproximar que ΔZ é um dρ z dρ x ΔX mais dρ z dρ y ΔY. É uma aproximação linear, uma aproximação de valores, de funções e assim vai. Por fim, a gente pode ter essa dividindo por ΔT, né? Dividindo por ΔT. ΔZ, ΔT, aproximadamente dρz, dρx, ΔX, ΔT, dρz, dρy, ΔY, ΔT. Fazendo o ΔT tendendo a zero, teremos a derivada. Tá? Então, a gente vai chegar na seguinte regra da cadeia para derivadas. Se x depende de t, y depende de t, são diferenciáveis em t. Se z depende de x, y, for diferenciável no ponto lá, né? x, y, x de t, y de t, então z será diferenciável em t. Z dt é a dρz, dρx, derivada parcial de z em relação a x, dx dt, mais dρz, dρy, derivada de y em relação a t, tá? Onde as derivadas comuns são calculadas em t e as derivadas parciais são calculadas em x, y, certo? Então, de modo simplificado aqui, ó, eu tenho z dρz produto dx dt, dρz dρy produto dy dt. Por isso que é a regra da cadeia, né? Vai encadeando, dz dt vai ser dρz dρx, dx dt, mais dρz dρy, dy dt. Para 3, 4, 5, 6 variáveis, vai seguir a regra, né? Um w que depende de x, y, z como variáveis independentes, que por sua vez depende de t como variável única parametrizada aí. Podemos escrever dw, dt, dρw, dρx, dx, dt, dρw, dρy, dy, dt, dρw, dρz, dz, dt. Né? Onde as derivadas comuns são calculadas em t e as derivadas parciais são calculadas em x, y e z. Vamos dar uma olhadinha no exemplo para a gente perceber isso melhor, né? Então, olha só. Z é uma função z que depende de x e de y, tá? X é uma função que depende de t e y é uma função que também depende de t. É o caso que a gente está mostrando aí, tá? De que forma? Z é x quadrado y, x é t quadrado e y é t ao cubo. Vamos encontrar então dz dt. Olha. Então, olha, dz dt vai ser dρz dρx dx dt.
mais d-z, d-y, dy, dt. Tá? Logo, como é que a gente vai fazer? Vamos calcular aqui separado, né? d-z, d-x vai ser x quadrado y. Então, vai ser 2xy, certo? Mantém o y constante, deriva o x ao quadrado. Dx dt. Dx dt. Vai pegar o t aqui e derivar em relação a x. O x em relação a t vai ficar 2t. Tá? d-z, d-y vai ser x quadrado y, derivada de y é 1, vai ficar só x quadrado. E dy, dt vai ser igual, t ao cubo vai ficar 3t quadrado. Portanto, vamos substituir, né? 2xy vezes 2t, 2xy vezes 2t, certo? Mais x quadrado, que vai multiplicar 3t quadrado. Logo, isso vai ser 4xyt mais 3x quadrado t quadrado. Aí, aqui, eu posso deixar todo mundo em função de t, todo mundo, para que a gente tenha valores, né, com única variável aqui, né, dz dt, x é t quadrado, y é t ao cubo. Então, dá t à quinta, t à sexta, né, 4t à sexta, tá? Mais 3, x quadrado, t quadrado dá t à quarta, t também vai dar t à sexta. Logo, isso vai ter, como é o mesmo monômio, dá 7t à sexta. Então, tá aqui o nosso dz dt, tá? Calculamos aqui o nosso dz dt. Aí, como é que eu falei? Olha, por que complica, né? Porque, olha só, aqui a gente tem que aprender o básico lá para começar a aplicar em situações mais complicadas. Apesar de não é tão complicado assim, né? Um w que depende de x, y, z, um x que depende de θ, o y e o z depende de θ. Tá? Então, a gente vai calcular o dw de θ para θ igual a π sobre 4 radianos. Como é 3 aqui, né? dw de θ, d-rho w, d-rho x, dx de θ, d-rho w, d-rho y, dy de θ, d-rho w, d-rho z, dz de θ. Tá? Só que tem um detalhe. Olha só para cá. O w, ele é uma função composta, né? Ele é uma função que vai ser essa expressão aqui elevada a meio. E a derivada dele em relação a x, eu vou aplicar aquela regra da cadeia para uma variável. Vou derivar a função externa, que seria um x elevado a n, pela função interna x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z quadrado. Tá? Multiplicando, né? Então, olha só. d-rho w, d-rho x vai ser essa derivada aqui, meio, né? De x quadrado, y quadrado, z quadrado, elevado a 1 menos meio dá menos 1. Que vai multiplicar a derivada daqui de dentro. Como aqui de dentro, aqui, y quadrado, z quadrado, é constante em relação a x, dá 0, e aqui x quadrado fica 2x. Dá para simplificar porque está multiplicando o 2 dividido por 2 dá 1. Fica x sobre tudo isso. Tá? Porque aqui está negativo, vai ficar positivo no denominador. E aí, qual vai ser a diferença do d-rho w para os outros? A diferença é que vai mudar o numerador só, né? Porque vai ser meio disso aqui, menos meio, 2y. Meio disso aqui, menos meio, 2z. Então, o d-rho w, d-rho y, vai ser y sobre essa expressão. E o d-rho w, d-rho z, vai ser quem? Você já sabe, né? Z sobre essa expressão que vai estar em todos, né? Isso vai permitir a gente, repare que vai estar aqui e vai estar aqui, certo? X sobre a expressão, x sobre a expressão, x sobre a expressão. Então, eu posso colocar essa raiz aqui em evidência, deixar do lado de fora. Por que, Ricardo? Porque assim minha vida vai ficar mais fácil, né? Senão eu vou ter que escrever muita coisa aqui. Outra coisa interessante, x em relação a θ, a derivada do
cosseno dá o menos seno, certo? Menos seno θ. O y em relação a θ, a derivada do seno vai dar o quê? Cosseno θ. E z é a derivada da tangente, vai dar o quê? Secante ao quadrado de θ. Muito bem, então vamos pegar aqui o dw de θ, vai ser... Aí eu vou colocar aquela expressão em evidência. X quadrado, y quadrado, z quadrado, tudo isso elevado a meio. Só vai sobrar, ó, daqui só vai sobrar o x, o y e o z. Então, olha, vai ser um x aqui, mais um y aqui, tomara que caiba, mais um z aqui, tá bom? Vou dar um jeito de caber, né? Vezes o dx dθ. Dx dθ é o menos seno θ. O dy dθ é o cosseno θ. E aqui, secante ao quadrado de θ. Beleza? Senão teria que repetir aqui, 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 assim, né? Nada demais aqui, né? dy dθ vai ser essa expressão aqui. Olha só, uma coisa bem legal aqui é o seguinte, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é cosseno, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, você consegue enxergar que vale 1? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Então vai ficar 1 sobre 1 mais z quadrado. Quem é o z quadrado? É tangente ao quadrado. Opa! Aqui a gente já tem uma expressão interessante aqui. Que expressão é essa? É uma identidade trigonométrica, né? Você lembra dela? Ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se eu dividir todo mundo por cosseno ao quadrado, aqui vai dar 1. Aqui vai dar tangente ao quadrado e aqui vai dar secante ao quadrado. Tá? Secante ao quadrado. Então, isso daqui quem é? É secante ao quadrado. Ora, secante ao quadrado elevado a meio é secante. Então, vamos repetir aqui. Seno θ mais y cosseno θ mais e secante ao quadrado de θ. Vamos simplificar, então, a nossa vida, né? Então, vai dar 1 sobre secante θ. 1 sobre secante θ é igual a... Aí, olha, z é tangente θ vezes secante... Bom, como x é cosseno θ, vai ficar menos seno θ cosseno θ. Mais o y é que? Seno, né? Seno θ cosseno θ. Isso dá quanto? 0, tá? Mais e que vai ficar tangente θ que multiplica secante ao quadrado de θ. Tá bem mais fácil agora, hein? Bom, vamos lá então. Aqui, olha, dá para simplificar, né? Fica só tangente θ vezes secante θ. Logo aqui vai ficar tangente θ que multiplica secante θ. Isso é o nosso dw dθ, tá? Quem é a tangente de 45? Tangente de 45 é 1. Quem é a secante? É o inverso do cosseno. O cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. O inverso é 2 sobre raiz de 2. Né? 2 sobre raiz de 2. Racionalizando isso vai dar 2 sobre raiz de 2. Isso eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. Vai dar 2 raiz de 2 sobre 2. Ou seja, vai dar tudo igual a raiz de 2. Então essa é a nossa resposta. Tá? Usei um pouco aqui de simplificação e identidade trigonométrica. E aqui, simplificação pura e simples. Fizemos aqui do lado, né? Reparamos aqui as 3 situações. E aqui também substituiu. Beleza, tranquilo. Apesar de ter muita coisa assim, você consegue resolver tranquilamente. Bom, aí vamos aqui para a regra da cadeia, para derivadas parciais, né? X depende de u e v. E y depende de u e v. Se tiverem derivadas parciais de primeira ordem no ponto IV e z é um f de xy, for diferenciável no ponto xy, então z terá derivadas parciais. Então, dρz, dρu vai ser dρz, dρx, dρx, dρu, mais dρz, dρy, dρy, dρu. dρz, dρv vai ser dρz, dρx, dρx, dρv, dρx, dρy, dρy, dρv. Assim também para 3 ou mais variáveis independentes, né? Se for dρw, dρu,
D-ROM W, D-ROM V, vai ser a mesma coisa, só que para X, Y e Z. Para X, Y e Z, né? Eu tenho essa cadeia aqui que vai conectando, tá? E aí você vai só fazendo isso, né? Você tem essa cadeia aqui que vai conectando e aí você consegue construir e fazer as derivadas parciais, tá bom? Então, bora fazer aqui um exemplinho aqui, ó. D-ROM Z, D-ROM U e D-ROM Z, D-ROM V, tá? Então, olha só. D-ROM Z, D-ROM U e D-ROM Z, D-ROM V. Então, olha. D-ROM Z, D-ROM U vai ser D-ROM Z, D-ROM X, D-ROM X, D-ROM U, tá? Mais D-ROM Z, D-ROM Y, D-ROM Y, D-ROM U. Então, vamos lá. D-ROM Z, D-ROM X. Então, isso aqui em relação a X. Vai ser, deriva isso, o Y é constante e X vale 1. Então, vai dar Y, como é da exponencial, repete o EXY, que vai multiplicar D-ROM X, D-ROM U. D-ROM X, D-ROM U. Isso aqui é constante, dá 0. Isso aqui vai dar 1, 2 vezes 1, 2. Tá? Mais... Agora o próximo, D-ROM Z, D-ROM Y. Isso aqui em relação a Y vai ser semelhante, só que o X agora é constante. Vem para cá, para fora. Repete aqui o exponencial. E D-ROM Y, D-ROM U. Vai dar 1 sobre V. Tá? Vai dar 1 sobre V. Tá? Bora arrumar isso aqui. Vai dar 2Y é XY mais X é XYV. Bom, aqui a gente pode escolher várias formas de deixar a nossa função, né? Pode deixar a nossa função aqui. Mas vamos, por enquanto, só deixar assim. A gente depois dá uma arrumadinha, tá? D-ROM Z, D-ROM V vai ser D-ROM Z, D-ROM X, D-ROM X, D-ROM V. Mais D-ROM Z, D-ROM Y, D-ROM Y, D-ROM V. Tá? Semelhante aqui, ó. Isso aqui em relação a X, a gente já sabe. Da Y é XY. E aí o X em relação a V, isso aqui é 0. Isso aqui vai dar 1. Então é a própria expressão aqui. Não mexe nada. Próximo vai ser essa derivada em relação a Y, né? D-ROM Z, D-ROM Y. Então, também lá a gente já viu X é XY, que vai multiplicar essa expressão em relação a V. Agora mudou, né? O U é constante, permanece o U. Fica V a menos 1, dá menos 1, V ao quadrado, negativo. Então, isso aqui troca o sinal, dá menos U sobre V quadrado. Tá? Bora dar uma arrumadinha. Vai ficar Y é XY mais X sobre V quadrado é XY. Tá? Isso é o nosso... Aqui em cima, ó, D-ROM Z, D-ROM U, D-ROM Z, D-ROM V. Bom, vamos deixar então tudo em função de U e V, porque a gente quer o D-ROM Z, D-ROM U, D-ROM Z, D-ROM V. Tá? Então vamos pegar essas expressões aqui. Vou pegar aqui essas duas expressões e levar lá para outra página para justamente a gente substituir o quê? Onde tiver X eu vou colocar 2U mais V. E onde tiver Y eu vou colocar U sobre V. Então, ó, onde tiver X eu vou colocar 2U mais V. E onde tiver Y eu vou colocar U mais V. Tá? Então, vamos pegar aqui, né? Trocar aqui a cor da caneta para substituir. Então, fica 2 vezes U sobre V, ó. D-ROM Z, D-ROM U. Vai ficar 2U sobre V. É elevado a 2U mais V. Opa. 2U mais V vezes o Y. U sobre V. Eu acho melhor, eu vou deixar esse daqui, eu vou colocar em evidência, né? Ó, vamos pegar uma pequena, ó, pegar o E elevado a XY, vai ficar 2Y X sobre V, né? 2yx sobre v, bem melhor. Então, vamos colocar agora a substituir, né? E elevado a x. Quem é x? 2u mais v,
vezes y, o v. Por uma questão de ordem, a gente vai colocar o u aqui sobre v, né? E vai colocar o 2u mais v. Isso tudo entre parênteses. 2y, 2 vezes u sobre v. Mais x, 2u mais v sobre v. Como está tudo sobre v, então aqui vai ficar 4u mais v, não é isso? Então vai ficar, olha, eu vou colocar na frente, tá? 4u mais v sobre v, que vai multiplicar e elevado a u sobre v, 2u mais v. E essa aqui é D-Z, D-1. Tá aqui a nossa resposta. Vamos para essa daqui, né? O D-Z, D-V vai ser y, de novo, é xy, eu vou colocar em evidência, a gente já tem aqui, ó. É u sobre v, 2u mais v, que vai sobrar o quê? O y, que é u sobre v, mais o x, que é 2u mais v sobre v quadrado, tá? Isso aqui pode ficar o v sobre v quadrado, vai ficar o v mais 2u mais v, tudo isso sobre v quadrado, que seria essa parte aqui, que vai multiplicar u sobre v, 2u mais v. Então, esse é o D-Z, D-V. Tá? Aqui. Certo? Então, é isso.